qual é a tua oferta? Alguém pode estar pensando, com certeza o pastor vai falar agora de dinheiro. E ele pergunta qual é a tua oferta. Será que foi 10 euros? Foi 5? Foi a moeda de 1 euro 2? Qual será a tua oferta? Mas não vamos falar de dinheiro. Não é esse o objetivo de nossa exposição quando iremos falar sobre qual é a tua oferta. A lição de hoje, ela praticamente encerrou com as palavras de Paulo aos Romanos capítulo 12, verso 1. Apresentei os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E é isso que nós queremos analisar com os irmãos um pouco, nesses minutos que temos do segundo serviço. Há um pensamento muito precioso, inspirado, diz assim: devemos entregar-nos ao serviço de Deus e procurar que a oferta se aproxime o máximo possível da perfeição. Olha que coisa linda. É exatamente aquilo que Paulo disse, né? Como devemos nos oferecer diante de Deus? Diz que quando nos oferecemos a Ele, devemos procurar que a oferta se aproxime o máximo possível de quê? Da perfeição. Deus não se agradará de coisa alguma inferior ao melhor que podemos oferecer. Aqueles que o amam de todo o coração desejarão dar-lhe o melhor serviço de sua vida, estarão constantemente procurando pôr toda a faculdade de seu ser em harmonia com as leis que promoverão sua habilidade para fazerem a sua vontade. No sábado passado nós falamos aqui de alguns requisitos, de alguns itens essenciais para que possamos desenvolver nossa vida cristã e nos apresentar diante de Deus como uma oferta agradável. Quando fala em oferta, nossa mente remonta logo lá à criação praticamente, Lembrando bem da história dos dois filhos de Adão, Caim e Abel. Eles foram orientados que deveriam oferecer ofertas. E ofereceram ou não ofereceram? Ambos ofereceram ofertas, Mas houve uma diferença. Diz assim: e aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irmão, seja que interessante. Ambos trouxeram oferta. Mas diz que Deus atentou para a oferta de Abel, não atentou para a oferta de Caim. O que ocorreu com Caim? Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ora, imagina, ele também ofereceu uma oferta, mas como Deus tentou abrir os olhos dele para a sua oferta, se bem fizeres, isso indica que apesar de ter sido oferecido a oferta, não era uma oferta aceitável. Ele não fez bem conforme Deus havia orientado. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Isso aqui para nós já é uma lição para abrir o nosso raciocínio, a nossa mente, para alguns outros exemplos que iremos analisar em relação ao tipo de adoração, de sacrifício que oferecemos a Deus. Diz a inspiração: Abel trouxe dos primogênitos de seu rebanho e do melhor, como Deus havia ordenado, e cheio de fé no Messias por vir, e com humilde reverência apresentou sua oferta. Deus a aceitou. Uma luz brilhou do céu e consumiu a oferta de Abel. Caim não observou manifestação de que sua oferta houvesse sido aceita.
Caim não viu manifestação de que a sua era aceita. Irou-se com o Senhor e com seu irmão. Deus condescendeu em mandar um anjo para conversar com ele. Qual foi a oferta que Abel ofereceu e qual foi a oferta que Caim ofereceu? Qual era a recomendação que eles tinham? Olha, essa oferta simboliza a vossa salvação. Jesus vai morrer por vocês e, portanto, para simbolizá-lo deve ser o que? Um cordeiro perfeito, sem mancha, sem quebradura, sem nenhum defeito, e que possa ser sacrificado, teve que ser derramado o sangue. Bom, Abel era criador de ovelhas, para ele foi fácil, foi lá, escolheu, com certeza devia ser todos perfeitos, mas ele escolheu aquele que ele achou que era o melhor, e trouxe. Mas qual era a função de Caim? Ele era lavrador, ele cuidava da horta, cultivar as frutas, e ele colheu alguns frutos. Eu vou levar do que eu tenho. Irmãos, aqui está o problema. Eu vou levar do que eu tenho. E eu já vi alguns pregadores assim mais animados, e olha, Caim escolheu os melhores frutos que ele tinha e trouxe, mas não é verdade. Nem esse cuidado ele teve. Escolheu os frutos mais bonitos, não. Ele colheu alguns frutos, olha, isso aqui eu produzo, é isso que eu vou levar. Está aqui o meu sacrifício em cima do altar. E aqui está o problema. Às vezes, agora eu estou com fato, gravata, bem arrumado, portanto, vou na igreja, levo a minha oferta e é tudo que eu tenho que fazer e não preciso mais que isso. Irmãos, aqui está o problema. Mas no meu coração, eu estou aqui pensando na faculdade, ou na casa, no carro, ou no problema que eu tenho em casa, ou quando é que o irmão vai parar de falar para mim almoçar, que eu estou ficando com fome. Percebam? Sacrifício de Abel, sacrifício de Caim. Mas ambos estão aqui, todos nós estamos aqui. Quem chega na porta, olha que povo consagrado, estão todos oferecendo um sacrifício aceitável a Deus. E nós vamos dar algum exemplo. Um dos exemplos nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1 em diante. Naquele tempo, a igreja, como já lemos, a igreja ela estava unida e todos procuravam contribuir de alguma forma para que o evangelho fosse pregado. Não precisava estar fazendo muito pedido, o povo trazia ofertas voluntárias. E houve um casal que fez, Ananias e Safira. O que propuseram em teu coração? Livro dos Atos, capítulo 5, do em diante. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu a propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Olha, o que eles tinham prometido? Olha, eu tenho uma propriedade, vou vendê-la e vou oferecer a obra para disseminar o evangelho. Mas depois, quando eles viram o preço, deve ter vindo da casa com bom preço, porque pronto era para a obra, Deus deve ter ajudado, tocou no coração de alguém que é muito dinheiro, olha, compra caro. Ele olha para o valor, ele fala, mas é muito dinheiro para entregar lá para a igreja, vamos fazer o seguinte, cá entre nós dois, levamos a metade, já é um bom valor, vamos levar a metade, já é um bom valor. Mas eles tinham prometido na igreja que ia dar a propriedade. E naquele tempo as informações não eram tão rápidas, mas as informações corriam, porque as cidades eram pequenas. Mais cedo ou mais tarde, alguém da igreja ia saber que no fim eles venderam por X e deu somente Y. Isso não era bom. Não era bom para a igreja. E quando chegar a igreja, que ele leva a metade, o que Pedro disse para ele? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Que a gente tivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, você dava se quiser, ninguém pediu. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Perceberam, irmãos? Veja a visão que Pedro teve sobre Ananias explicar nada, sobre ninguém lá fazer o fuxico. Olha, ele trouxe uma metade do dinheiro. Não.
Pedro foi revelado divinamente pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava presente ali atuando na igreja. E tanto é que aqui Pedro disse que ele não mentiu aos homens, mas ao Deus, o Espírito Santo estava ali. Isso é uma coisa que precisamos entender bem também. Estava ali. Não mentistes a homens, mas a Deus. E o que aconteceu com ele? Irmão, sua decisão trata. Imagina se Deus fosse agir hoje conosco. Mas era necessário, porque a igreja estava começando a florescer e não podia deixar que tipo de atitude dessa viesse a contaminar a igreja. Pô, lá no fim, olha, lá tem enganadores, tem ladrões, tem falseadores, tem de tudo lá dentro. Não podia. E Deus agiu de uma maneira drástica. Daí a pouco chega a esposa de Ananias, não é? Também com aquela cara mais limpa, né? Olha, com sorridente, olha, trouxendo tua oferta maravilhosa para a igreja. Mas Pedro, então, você sabia da história ou não sabia? Por que você consentiu com isso? Olha, está aí Pedro não levou seu esposo, vai levar você também. E ela morreu também. Irmãos, isso aqui por quê? Por que Deus agiu assim? Contraste flagrante com o exemplo da generosidade manifestada pelos crentes foi a conduta de Ananias e Safira, cuja experiência, traçada pela pena da inspiração, deixou uma escura nódoa na história da igreja primitiva. Ficou lá a nódoa, a mancha, mas foi corrigido como devia. Quer dizer, nós estamos falando disso aqui, milhões de pessoas já falaram, nesses quase 2000 anos, e vamos continuar falando até o fim da pregação do Evangelho, porque foi coisas que aconteceram e Deus deixou claro que essa atitude, um sacrifício pela metade ou enganoso, hoje eu estou aqui com toda a minha reverência, com toda a minha postura de crente, né, fiel, durante a semana, né, quem sabe o que passa em minha vida, esse tipo de adoração pela metade, nós lemos ainda há pouco Deus nascer. Sob a direta influência do Espírito Santo de Deus, Ananias e Safira haviam feito o voto de dar ao Senhor o produto da venda de certa propriedade. Eles tinham feito esse voto, não cumpriu, como diz, foi uma nódoa que foi preciso agir com segurança para que a igreja não ficasse manchada com isto. O caminho a Cristo diz assim: entregando-nos a Deus, temos necessariamente que renunciar a tudo que nos separa dele. Ou renunciamos e entregamos, ou não renunciamos e clamamos pela misericórdia de Deus até que possa a obra ser feita. Né? Um outro exemplo que gostaria de mencionar, Marcos capítulo 10 ou Mateus 19, fala daquele jovem que aparentemente imaginou que queria se entregar, mas depois ficou convencido na realidade que não estava disposto, não era essa a intenção. Né? Marcos capítulo 10, verso 17, fala ali do mancebo de qualidade, o mancebo rico, conforme a versão. Né? Nós conhecemos a história. Né? Ele chegou diante de Jesus, qual foi a pergunta que ele fez? Bom mestre, que bem farei? Para herdar a vida eterna. Que pergunta maravilhosa, né? É a pergunta que nós devemos fazer diariamente a Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer, o que mais eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele chegou com essa pergunta, e chegou e se inclinou diante de Jesus, se ajoelhou. Nossa, parecia que era um adorador que estava pronto a entregar tudo. Mas quando Jesus fez ele ver a realidade dentro da vida dele, da consciência, aí pesou, né? Ele viu, bom, não é bem isso que eu queria. Eu achei que pronto, eu posso levar minha vida, manter minhas riquezas, ter minha vida social à vontade e também ter esse céu aí, essa salvação que está sendo oferecida. Mas ele fala, não é bem assim. Ou você decide por esse mundo ou por que você pensa querer, que é o céu. E Jesus ele disse, não, tudo isso eu tenho feito, porque ele era nascido na igreja. Ele era membro da igreja judaica, só que era uma religião formal.
Quando Jesus disse para ele, olha, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me, aí ele entendeu a realidade das coisas, que é ligeiramente diferente daquilo que ele pensava, que aprendeu e que vivia na casa dele. Não é Jesus disse, olha, qualquer coisa você fica sem nada, vai mendigar o povo que possa hipótese. Não é isso que Jesus disse a ele nem a nós. O que ele disse para ele, você tem que desprender do mundo, você pode até ter alguma coisa, mas não põe o coração nisso, seu coração deve estar onde? Na vida eterna. O que ele fez? Virou as costas e foi-se embora. E diz o relato que Jesus ficou de pé, olhando, e o jovem foi, a certa altura, olhou para trás, Jesus continuava olhando para ele, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue. E ele, antes de virar lá a curva, deu muito olhado, e Jesus estava de pé olhar para ele, ele ouviu aquelas palavras, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue. E ele foi-se embora e nunca mais se ouviu falar mais nada desse jovem. A Bíblia não diz mais nada, ficou assim muito menos. Pronto, foi a vida dele. É interessante que alguém disse que seria muito melhor que ele tivesse chegado de pé e sair de joelho, do que chegar de joelho, sair de pé e ir embora, não. Essa é a realidade. Às vezes chegamos, queremos saber de tudo, estudamos nossa mensagem, doutrina, mas no fundo não é bem aquilo que nós ainda estamos dispostos a fazer, né? Os que amam a Deus de todo o coração desejarão prestar o melhor serviço da sua vida e estarão constantemente procurando pôr toda a faculdade do ser em harmonia com as leis que os tornarão aptos para fazer a sua vontade. Isso era o que faltava naquele jovem. Infelizmente, a história dele foi outra. Não teve um final feliz. Não serve de exemplo para seguirmos. Vamos agora um terceiro exemplo mais feliz, que eu achei muito lindo quando li desde a primeira vez. Alguém que deu tudo despretensiosamente para o benefício do próximo, sem se preocupar consigo, com os resultados. São João capítulo 6. Esse exemplo eu achei maravilhoso, de um coração tão jovem, mas tão despretensioso, com uma experiência linda. São João 6, verso em diante, fala daquele menino que estava ali a ouvir a Jesus o tempo todo, e que tinha trazido o quê? Um saquinho com a merenda. A mãe disse, meu filho, você vai? Tá bem, mas leva a sua merenda, porque isso pode demorar, né? Ele levou para ele, não estava pensando em dividir com ninguém. Mas que lindo, né? Jesus fez aqui uma experiência maravilhosa também. Capítulo 6 de São João. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele sabia que era impossível, mais 5.000 pessoas, ainda corresse toda a região da Palestina e o Oriente Médio todo, onde é que encontrar pão pronto para mais de 5.000 pessoas? Mas Jesus fez a pergunta para ver a reação do discípulo, onde compraremos pão para esses comerem? Filipe respondeu-lhe e disse, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Não resolve, mestre, isso aqui é impossível, o que o senhor está dizendo é uma coisa impossível. Tem que fazer mais do que dispensar essa gente, mandar eles embora, eles vão arrumar comida pelo caminho. Mas um dos discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, disse,
está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos, né? Não tem nada, eu só encontrei alguém aí que tinha essa provisão. Quantos pães? 5. 2 peixinhos apenas era o que o miúdo tinha. Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Veja aqui uma atitude estratégica de Jesus, da inteligência. Irmãos, imagina, mais de 5.000 pessoas passaram quase um dia em pé, ouvindo. Chegou agora à tarde, devia estar todos famintos. E agora alguém disse: olha, tem pão aqui. O que aconteceu? Um massacre, né? Ia ser uma correria, os coitados idosos, crianças, mulheres, sempre tudo pisoteado. Porque quando só visse um cesto de pão, o que isso para tanta gente? Então os mais espertos, mais valentes. Jesus tinha a sua inteligência divina. Ele disse: olha, manda sentar todos os homens, em grupo pequeno também. Isso foi estratégia para que não houvesse esse tumulto. Mas eles sentaram e esperem. Primeira atitude que ele tomou, antes de mostrar que tinha pão, todos estavam mobilizados, sentados. Pronto. Agora vai alguém lá: ô miúdo, será que você podia ser desses pãezinhos que tem aí? Qual seria a atitude nossa, irmãos? De muitos de nós, talvez, ou de todos? Olha, desculpe lá, eu posso até dar 2 ou 3, mas eu preciso comer porque, né, já passou o dia, é o que eu tenho aqui. Pode levar 2 ou 3, mas eu preciso de... Isso aqui é meu, minha mãe deu para mim comer. Essa é a atitude nossa do egoísmo, né? Por que fez a criança? Mas também não está vindo. Ele nem sequer sabia que ia comer um pedacinho daquele pão, porque ele não sabia o que Jesus ia fazer com aquilo. Falei: bom, esse homem é tão bom, falou tantas coisas boas. Agora o que me importa agora passar fome mais um pouco, chegar em casa? Não importa que ele coma, esse foi o que ele pensou. Ele pensou que Jesus ia comer com aqueles que estavam ali ajudando, porque prestou um maravilhoso serviço durante o dia. Não era demais, está vendo o desprendimento dele? Ele disse: ó, veja lá, tá bem, eu empresto, mas veja lá que eu coma também. Não é o espírito muitas vezes que nós temos, não é esse sacrifício, essa entrega que nós fazemos. Então, olha, tá bem, leva, é o que eu tenho, leva. Se puder ser útil, se puder alimentar alguém, se puder salvar alguém, leva a mim o que eu sei, o que eu tenho. Essa é uma experiência maravilhosa. Esse sim é um exemplo. É um exemplo. E agora o que ocorreu? Conhecemos. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, o que diz Jesus? Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas, ou 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Maravilha, irmãos. Experiência, não é? Todos comeram e ele sobrou. E com certeza aquele menino, aquele miúdo deve ter comido à vontade, comeu até saciar sua fome, e deve ter levado, com certeza, para a mãe dele. E esses que levaram, olha, a mensagem chegou, não chega a mãe, não imagina no que deu aqueles pãezinhos que a senhora me preparou. Fico tentando imaginar, né, a chegada dele em casa, contar a história para a mãe. Como ficou contente aquela mãe. Eu preciso conhecer esse homem também, eu quero conhecer esse homem. Que maravilha. Pois é, mãe, aquele pãozinho que a senhora fez com tanto carinho para mim, aqueles peixinhos que ela me deu, olha, alimentou uma quantidade enorme, já é muita gente, mas aquilo estava cheio de gente, todo mundo comeu daqueles pãozinhos que a senhora fez. Ainda levou para casa, né? A mãe falou guardar. Então, quando a mãe, imagina a satisfação dela comendo aquele pãozinho que ele levou de volta, aquele pedaço talvez, com a satisfação que ela comeu, porque o coração dela também teve essa preocupação de alimentar. E assim disse que Jesus abençoou, pôs na mão dos discípulos, os discípulos pôs na mão do povo, e o povo depois levou para outros.
é o desprendimento, é a entrega, é o sacrifício. Deus espera que façamos em favor dos outros do Evangelho, não com o egoísmo que geralmente impera no nosso coração. Aquela criança, segundo a história, chamava Ben Eber. É dos poucos personagens, poucas crianças que ficou o nome registrado na história, mas ficou. Ben Eber deu mesmo um exemplo de desprendimento maravilhoso. E isso foi para nós um exemplo, né? que seria aqui diante de tanta gente. Mas aquele jovenzinho foi um exemplo extraordinário de desprendimento, de consagração, de sacrifício feito com perfeição. Irmãos, para encerrar, agora a pergunta que se põe é: com qual desses três adoradores nós nos identificamos? E é isso que nós gostaríamos que pensássemos, né? Saísse dessa reunião pensando com qual dos três adoradores nós nos identificamos. Aliás, são quatro, né? Porque no início Adão foi, os filhos de Adão foi Caim e Abel. Abel que fez exatamente a que Deus recomendou, procurou melhor, Deus atentou para a sua oferta. O Caim foi aquele adorador também: eu vou dar do que eu tenho, o que eu produzo, o que eu consigo, vou oferecer, e isso deve ser suficiente para cumprir a minha missão. Pois encontramos na minha Safira, pôs no coração que ia entregar tudo, mas deu metade. Será que eu estou oferecendo a mim pelas metades, ou estou consagrando realmente a Deus? Há coisas na minha vida que ainda me impedem de realmente oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus diariamente. Será que é esse o meu problema, a minha dificuldade? Ou se já estamos na iminência de alcançar aquele coraçãozinho de Ben Eber? Deu o que ele tinha, é o tudo que ele tinha. Pedro disse certas vezes: Senhor, eis que deixamos tudo e te seguimos, que bem receberemos. Irmãos, o que era o tudo de Pedro? Sabe que era uma boa casa, uma mansão, um carro do ano, né? Um telemóvel de última geração, computadores, tudo isso nós temos à disposição hoje, dinheiro. O que era o tudo de Pedro? Um barco velho, a rede rasgada, um pouco mais do que isso, mas era o que ele tinha, era o tudo dele. Porque quando Jesus diz: segue-me e vos farei pescador de almas, bom, eu vou ter que largar o que eu tenho, né? Esse barco, essa rede, algum material mais de pesca. Qual é o nosso tudo? Aqui, nós fomos analisar, o tudo de cada um varia muito, né? O meu mesmo quase nada, né? Os irmãos têm muito mais, outros nem tanto. Mas o que Deus requer é o coração, né? Eis que eu renuncio tudo aquilo que é ruim, tem prejudicado, tem impedido a minha comunhão consigo, renuncio tudo e te sigo, e bem receberei. O que Jesus disse? 100 vezes tanto, e ainda. Aí alguém pensa: mas onde é que está esse 100 vezes tanto? Falou que eu não vejo. Eu estou sendo pobre a vida inteira, não canto trabalhar, tem que sair de manhã no montador para trabalhar, esquecendo da saúde, da paz, da segurança, da família que nós temos, a nossa vida tão tranquila, desse privilégio de fazer parte dessa família maravilhosa aqui na terra, 100 vezes tanto. E depois ainda a vida eterna. Portanto, Deus nos dê sua graça, irmãos, para que possamos realmente ter essa renúncia. Lembramos de Provérbios 23, verso 26. Dá-me, filho meu, o quê? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. É tudo que Deus quer. Quando ele fala do coração, é o nosso coração, do raciocínio, daquilo, nossos sentimentos, emoções, nossa fé, nossa esperança. Dá-me, filho meu, o teu coração. Quando nós entregamos nosso coração na mão de Deus, o resto ele sabe como fazer, como gerir a nossa vida, né? E aí, como no sábado passado nós vimos que uma das necessidades prioritárias é buscar ao Senhor, o que diz Jeremias 29:13?
Buscar-me-eis e me achareis, quando buscares todo o vosso coração. Deus ajude, irmãos, a oferecer realmente o sacrifício completo a Deus. Cada dia, nós temos nossos erros, nossos altos e baixos, cada manhã, cada tarde, ao ajoelhar diante do Senhor, me aceite como estou, transforma a minha vida. Eu quero oferecer um sacrifício vivo, agradável, possa ser aceitável, possa realmente ser um sacrifício que seja aperfeiçoado, preparado para estar na tua presença. Todos os que amam o culto a Deus e prezam as bênçãos de sua santa presença, manifestarão o mesmo espírito de sacrifício ao preparar-se uma casa onde ele possa encontrar-se com eles. Desejarão trazer ao Senhor uma oferta do melhor que possui. É isso que Deus quer. Uma igreja limpinha, bonitinha, e de jeito que nós possamos também aqui vir de uma maneira respeitosa, prestar nosso culto de adoração a Deus, seja aceito. E é isso que é o nosso desejo e oração. Todos nós alcançamos esse objetivo, de oferecer uma oferta viva, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nosso desejo de oração para todos os irmãos, todos os nossos amigos, aqueles que nos assistem pela internet. Deus abençoe a vossa vida, a nossa família, também lhe ajude a alcançar esse objetivo. Amém. Amém.